rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de
Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender e conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você estará no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor. No teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir.
me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, vai ser difícil, eu sei. Vai ser difícil, eu sei. Largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus esteja sobre as suas vidas, seus lares, seus corações. Nós nos alegramos de estarmos aqui juntos mais uma vez, cultuando o nome do nosso bom Deus. Gostaria de agradecer a todos que têm colaborado, têm participado da igreja, têm ofertado, têm entregue seus dízimos, têm cooperado, têm nos ajudado. Que Deus abençoe a cada um poderosamente. Eu gostaria aqui de orar com os irmãos nesta manhã e de agradecer, Nosso coração se enche de alegria, de gratidão, porque a bondade do Senhor enche toda a terra, enche nossas vidas, e o nosso coração transborda de alegria e de gratidão por Ele. Convido você também que reconhece isso a fazermos essa oração juntos. Amém? Pai querido, eu te louvo, te agradeço, Pai, por estarmos aqui, por essa oportunidade, pela vida, pela saúde, pelos bens que o Senhor nos oferece, nos presenteia, que nós possamos, ó Pai, com sabedoria, desfrutar de tudo isso, sem nunca nos esquecermos de que tudo isso vem das Tuas mãos, da Tua bondade, e que o Senhor, ó Pai, nos dê o alimento espiritual que nós precisamos nessa manhã, renovando as nossas forças, abrindo os nossos olhos, que caia por terra toda a obra do inimigo, das trevas, toda a cegueira espiritual na vida daqueles que me ouvem, que assistem, que seja grande a tua bênção na vida de cada um, Pai. Abençoa a tua igreja, a liderança, renova, Senhor, as forças, nossos líderes, ó Pai, dá sabedoria e graça, que o Senhor esteja dirigindo pelo poder do teu Espírito, Pai.
nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra de Deus que está no livro de Apocalipse, capítulo 3. Amém? Você que tem a sua Bíblia, esteja abrindo, por favor, capítulo 3 de Apocalipse. Nós vamos ler um versículo ali, muito importante, né? Amém? Que é o versículo de número 11. Amém? Diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus nos diz aqui algo muito importante, né? Que nós devemos guardar em nosso coração. O primeiro fato é que ele vem sem demora, muito embora nós não estejamos muitas vezes compreendendo, mas Jesus está às portas, né? E ele diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eu gostaria aqui de fazer um link, né, um paralelo com a palavra que eu ministrei há 2 domingos atrás, que é a palavra vitória em Cristo. E essa vem complementar aquela no sentido de nos esclarecer como preservar essa vitória em Cristo. Nós sabemos que a vitória que Jesus operou na cruz foi completa e total. Ele venceu o diabo, venceu a força das trevas, venceu o mal, venceu a morte, né? E tudo isso, pela obra de Cristo na cruz e pela graça de Deus, nos chegou aos nossos corações, às nossas vidas, e hoje nós desfrutamos de tudo isso. Ele fez a parte dele, completou a sua obra, ele diz: está consumado na cruz, e agora nos compete fazermos a nossa, que é preservarmos todo esse tesouro que Jesus conquistou e que Deus nos entregou através de Cristo Jesus. Então nós precisamos manter a nossa vitória em Cristo, conquistada na cruz com tanto sacrifício, com tanta dificuldade. E é muito importante, então, nós sabermos, né, quem nós somos em Cristo. É importante nós sabermos que nós pertencemos à família real de Deus, que os nossos nomes estão escritos, né, no livro da vida, nos céus, mas há um trajeto a percorrer, há um caminho ainda pela frente, né? E nós precisamos estar atentos, como esse versículo nos diz, porque há alguém que está interessado em roubar isso de nós, tirar a nossa coroa, tirar a nossa vitória, nos despojar de tudo isso que Jesus conquistou. Então nós devemos guardar, né, o tesouro, a vitória, a coroa que está sobre as nossas cabeças. E é muito importante, então, nós verificarmos o que nós devemos fazer para preservar essa vitória e essa coroa que Cristo nos presenteou, que nos colocou em nossas cabeças. Então, o primeiro fato para nós aprendermos, né, com a palavra, é que nós devemos ter um relacionamento com Jesus. Tudo isso que Jesus conquistou não ficará em nossas vidas apenas por nós pronunciarmos o nome de Jesus, mas nós precisamos ter um relacionamento com Ele, uma intimidade, né? E a nossa vitória está firmada nesse relacionamento. Por exemplo, se um embaixador do Brasil for para um outro país e ali tratar de vários assuntos e firmar documentos, assinar pactos, é como se o presidente da República do Brasil estivesse ali falando e assinando aqueles documentos. Porque o embaixador do Brasil tem relacionamentos com o governo brasileiro, ele tem autoridade, ele tem uma ligação de subordinação, né, com o governo, portanto, ele é um representante legal do Brasil naquele país.
Qualquer outra pessoa não teria esse poder nem essa autoridade para representar o presidente do Brasil ou até mesmo o nosso país, né? Assim também, quando nós nos relacionamos com Jesus, não somente falando o nome dele, mas quando nós nos relacionamos com Jesus, nós recebemos essa autoridade que vem daquilo que Jesus conquistou, que é a nossa salvação, que é a coroa, que é o poder sobre o inimigo, que é os nossos nomes estarem escritos no livro dos céus, que é nós pertencermos à família real de Deus. Então, se nós falamos o nome de Jesus, mas não nos submetemos a Ele, nós não nos relacionarmos com Ele corretamente, os poderes que Ele conquistou na cruz para nós não surtirão efeito em nossas vidas. Então, nós precisamos, né, que essas preciosidades que Ele conquistou na cruz, bem como o poder sobre as trevas e tudo mais, entender que eles só terão eficácia e valor em nossas vidas quando nós tivermos um relacionamento com Cristo e nós mantivermos esse relacionamento. Há um exemplo muito claro na palavra sobre algumas pessoas que não tiveram esse relacionamento correto com Cristo e, portanto, nada daquilo que Jesus conquistou fez parte da vida deles. E que eu gostaria de ler com os irmãos, que está em Atos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 13, né? Atos 19. Que diz: Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram os filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: A Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Então, o fato aqui é que os demônios não respeitaram aqueles jovens porque eles não tinham relacionamento com Jesus. Eles pronunciaram o nome de Jesus, né, porque eles ouviram falar que Paulo pregava acerca de Cristo. Então, aqui um ensinamento muito precioso para nós é que Paulo pregava a Cristo, mas eles não. Né? Paulo tinha um relacionamento com Jesus, mas aqueles jovens não. De maneira que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz não lhes aproveitou. Eles não tinham autoridade para expulsar demônios, seus nomes não estavam escritos no livro da vida, nos céus. Por quê? Porque eles não tinham relacionamento com Jesus. Eles conheciam a Jesus somente porque ouviram falar que uma outra pessoa pregava. Então, uma coisa muito importante, nós precisamos pregar a Cristo, a quem nós conhecemos, a quem nós temos um relacionamento. Né? Então, uma outra aplicação, né, que nós temos que ter na nossa vida, nós devemos ter esse relacionamento e não ficarmos satisfeitos apenas em conhecer a Jesus através de uma outra pessoa que prega a Cristo. Seja um pregador, seja um líder, seja uma outra pessoa que esteja próximo, né, no círculo de relacionamento seu, o nosso relacionamento com Cristo deve ir além. Né? Nós devemos buscar essa intimidade, buscarmos dessas bênçãos, desses tesouros que Cristo tem para nós, através de nos aprofundarmos nesse relacionamento com Cristo. Então, se nós não fizermos isso, né? Se nós não nos aprofundarmos, não tivermos um relacionamento com Jesus, a sua obra, né, tudo aquilo que ele conquistou, nada disso nos aproveitará. E que coisa lamentável, né, desde agora e por toda a eternidade, nós não temos esses tesouros conquistados por Cristo
Cristo em nossas vidas, né? Então, nós precisamos também destacar aqui que os nomes, né, das pessoas que têm um relacionamento com Jesus estão no livro da vida, nos céus. Por quê? Porque os demônios, eles conheciam o nome de Jesus, eles conheciam o nome de Paulo, né? Então, no mundo espiritual, nós podemos concluir que há divulgação daqueles que são de Cristo, daqueles que têm um relacionamento com Cristo, né? Então, o inimigo, os demônios, a força das trevas, não tem poder e autoridade sobre aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? E se você estiver vivendo em Cristo, portanto, os poderes das trevas não podem lhe atingir, né? Então, eles se submeterão a você pela autoridade que vem de Cristo, né? Então, há também os nomes daqueles que não estão nos céus, né? Que estão no inferno, que estão nas trevas. E o inimigo conhece, ele sabe também os nomes que estão dessa forma escritos. E então ele vem e age, né? Ele tem poder e autoridade para fazer males sobre essas pessoas que não estão com os seus nomes escritos nos céus, né? Há um texto que eu gostaria aqui de compartilhar, que fala sobre isso, em Jeremias capítulo 17, no verso 13, diz assim: Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartam de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Então é importante nós nos preocuparmos com esse texto. Por quê? Onde o nosso nome está escrito, né? Se o nosso nome estiver escrito no céu, ótimo. Mas se ele estiver escrito na terra, né, como diz o texto aqui, que terríveis serão essas consequências. Por quê? Há um trecho que diz, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, a terra e as obras que nela há se queimarão. O nosso nome, as nossas vidas, nossas obras têm que estar sendo representadas no céu, né? Em Isaías capítulo 13, verso 9, diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então, pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Nossos nomes, né, a nossa vida deve estar totalmente voltada para os céus, porque aqueles que firmarem, né, suas obras e deixarem seus nomes escritos somente na terra, tudo isso se desfará, nada disso permanecerá, serão destruídos, né? Então, precisamos permanecer em Cristo, porque assim os nossos nomes estarão nos céus, as nossas obras estarão sendo lembradas nos céus e não na terra. Como muitas pessoas se preocupam em deixar aqui sua marca, né, sua personalidade, suas obras, seu dinheiro, sua riqueza sobre a terra. E nós sabemos que isso tudo passará, né? Então, como saber então se eu estou em Cristo? Já que é tão importante nós permanecermos em Cristo, não é? Já que tudo isso, todo esse tesouro, toda essa riqueza, os nossos nomes escritos nos céus, a nossa salvação, enfim, tudo isso é decorrente de nós permanecermos em Cristo. Como nós sabermos então se nós estamos em Cristo, não é? Então a Bíblia diz que se nós estivermos em Cristo, né, os nossos nomes estarão nos céus, nós estaremos salvos, né, da condenação do juízo. Mas como ter certeza dessa salvação, dessa vida eterna e de estarmos em Cristo? A palavra de Deus não nos deixa confuso. Em Atos capítulo 9, nós vamos meditar sobre algo muito importante. Atos capítulo 9.
Diz a partir do verso 1: Saulo, porém, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te cumpre fazer. Interessante, porque aqui nós encontramos Paulo cheio de religiosidade, né? Perseguindo a igreja de Cristo, perseguindo os cristãos, e Jesus aparece dizendo que ele, Paulo, estava perseguindo, na verdade, é Jesus, né? Então nós concluímos que a igreja se confunde com Cristo, é uma coisa só. Quando Paulo perseguia a igreja, Jesus fala: você está me perseguindo, né? Então, nós podemos concluir com toda segurança que, para você estar em Cristo, é necessário que você esteja inserido na igreja. Amém? Por quê? Muitas pessoas, às vezes, querem ter um relacionamento com Cristo, mas não querem se envolver com a igreja. E isso é um erro muito grave. Nós precisamos estar envolvidos com Cristo através da sua noiva, que é a igreja. Porque Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12 que nós somos membros desse corpo. E no versículo 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um membro, mas muitos. Versículo 18. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Verso 25: para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Então, a Bíblia representa, né, a igreja como um organismo, como o corpo de Cristo, que deve cuidar um membro do outro, né? Eles se interagem, eles estão interligados, eles servem uns aos outros, assim como o olho, né, serve para conduzir os pés também servem para conduzir o olho. Não são dissociados, mas são unidos. E eles formam uma grande equipe, né? Uma boa equipe. Então, para estar no corpo é necessário ser um órgão vivo, né? Um órgão integrante do corpo, e não morto ou inativo. Então, isso implica que você deve participar ativamente da igreja, do corpo de Cristo. Não serve uma forma inativa, improdutiva, estagnada, infrutífera. E muitas pessoas, às vezes, incidem nesse erro, porque eles querem ter um relacionamento com Cristo, eles querem ter os seus nomes escritos no livro da vida, e tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, mas não querem se envolver ativamente na igreja, né? Então, eles querem permanecer no anonimato, permanecer ali inativos,
somente absorvendo tudo aquilo que a igreja pode produzir em benefício próprio, mas nós vemos aqui que Jesus é o cabeça e a igreja corpo. Então não dá para dizer que você ama Jesus, mas não quer, né, amar as pessoas que fazem parte da igreja ou a igreja de Cristo, porque, na verdade, Cristo e a igreja são uma coisa só. Então, a pergunta é: você está inserido no corpo de Cristo, a igreja? Você já entendeu isso, né? Que não dá para você ter um relacionamento com Cristo sem ter um relacionamento com a igreja? E como você está se comportando nesse corpo, né? Não basta apenas estar ali fazendo parte do corpo, mas você está sendo um órgão ativo, você está recebendo nutrientes, mas também ajudando, servindo o corpo, servindo os demais membros desse corpo. Isso é algo muito importante. Nós não podemos ficar inativos, não podemos apenas nos beneficiar, né, do que os órgãos, os organismos desse corpo produzem. Porque se você for prestar atenção, seu corpo, né, não há um órgão sequer que não esteja fazendo alguma função. Então você que faz parte da igreja também deve procurar alguma atividade, né, o seu dom, o seu ministério, aquilo que Deus quer que você esteja realizando. Amém? E algo muito importante também para nós preservarmos a vitória de Cristo é a permanência de fidelidade ao Senhor. Eu gostaria de relembrar aqui um trecho que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, e que Deus quer encontrar em nós desde agora até o último suspiro nosso nessa terra, que é exatamente a fidelidade. Em Apocalipse 2, verso 10, diz assim: "Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida." Né? Então, a nossa fidelidade ao Senhor é algo inegociável. Implica concedermos a Ele, né, as primícias, o primeiro lugar, a prioridade em nossas vidas, nós defendermos a nossa fé, a nossa convicção, a nossa missão como algo absoluto e precioso, mais importante, porque a Bíblia diz, né, em Romanos capítulo 11, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Então, o motivo de nós estarmos aqui vivendo, né, existindo e tudo mais é para ele, para a glória dele. Né? Não há nada mais importante do que servir e glorificar a Deus com nossas vidas. E como nós comprovamos a nossa fidelidade ao Senhor, né, com as nossas vidas? Nós comprovamos a nossa fidelidade a Ele quando nós fazemos o que Ele mandou, né? Quando nós cumprimos o seu mandamento. Jesus certa vez disse: "Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu vos mando?" Né? E o que Jesus nos mandou fazer? Muitas vezes nós encontramos, né, muitas pessoas fazendo diversas coisas, muitas coisas. Mas se nós formos nos voltar à palavra, nós vamos encontrar algo que Jesus determinou que nós fizéssemos como igreja. Em Mateus 28 diz assim, versículo 19: "Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos." Então esse texto é um velho conhecido, né, dos cristãos, mas ainda muito atual e muito necessário para nossas vidas, para nós defendermos a nossa fidelidade ao Senhor, que é permanecermos nesse processo de fazermos discípulos, ganharmos, treinarmos, discipularmos, batizá-los e enviá-los, para que todo esse processo se renove. Então, nós, enquanto vivos aqui na Terra, nós sempre teremos essa missão
de constituir discípulos para Cristo, que por sua vez farão outros, né? Então, Jesus nos diz na palavra que pelos frutos se conhece a árvore, né? Então, Jesus ele veio na Terra com uma grande missão, que é qual? Fazer discípulos para Deus, para a igreja, e também a obra redentora. Mas, se Jesus tivesse apenas morrido na cruz, né? Se Jesus estivesse apenas ali entregando seu corpo, seu sangue, mas não tivesse feito discípulos, a sua obra estaria parando por ali. Então, pelo fato dele ter constituído filhos espirituais para Deus, quando ele subiu aos céus, os seus discípulos deram continuidade e que, por sua vez, fizeram outros e foi chegando até os nossos tempos. Mas agora, essa responsabilidade está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, e nós não podemos nos excusar desse ministério, né, dessa incumbência que Jesus nos deixou. Então, assim a pergunta que nós devemos nos fazer: que fruto eu estou produzindo para Deus, né? É o que Jesus está requerendo? São discípulos? Se não, nós precisamos questionar e rever todo esse processo, porque é importante, né, que nós estejamos fazendo exatamente aquilo que ele nos pediu. Nisso reside a fidelidade, né? Nós permanecermos fiéis a Deus, fazendo o que ele nos pediu para fazer, né? Então eu oro, concluindo aqui, que essa mensagem não seja somente de informação, mas de transformação, e que nós nos preocupemos com aquilo que importa para Deus, que nós preservemos a nossa coroa, a nossa salvação, nossos nomes escritos, né, nos céus, que nem ninguém tome a nossa coroa, que nós preservemos essa vitória recebida, mas que também nós levemos essa vitória, essa coroa para outras pessoas que não as possuem, né? Então eu oro para que você seja esse embaixador de Cristo, essa árvore frutífera, esse representante do Senhor que vai seguir em frente, que não vai medir esforços para estar fazendo discípulos para Cristo, né, para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu gostaria de orar, gostaria que você agora fechasse seus olhos, vamos meditar em tudo isso e consagrarmos nossas vidas ao Senhor, que nós tenhamos essa preocupação. Amém? Pai querido, eu te louvo, te agradeço, obrigado por cada um que me assiste, que me ouve, que participa desse culto, e que juntos estamos relembrando as tuas palavras, aquilo que o Senhor nos deixou. Nós sabemos que nós recebemos a vitória através da obra de Cristo, através da sua graça, mas nós precisamos fazer a nossa parte, preservando essa vitória através do nosso relacionamento com Cristo, através da nossa fidelidade e através também de cumprirmos o que o Senhor nos deixou para fazer. Que cada um, Senhor, que essa bênção esteja sobre a vida deles, seja um fazedor de discípulos, uma pessoa que se preocupa em agradar ao Senhor, em constituir filhos e filhas espirituais para o Senhor, para que deem continuidade a tal obra, para que eles sejam treinados e enviados para fazer outros discípulos, e assim o teu nome seja glorificado como uma grande colheita de filhos e filhas espirituais pertencentes à tua família. Que essa bênção esteja sobre cada um e assim permaneça, em nome de Jesus. E eu vos abençoo com a graça, com o poder, com a unção vinda da parte do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma excelente semana. Que a paz de Cristo esteja sobre as suas vidas e assim permaneça hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Paz seja convosco. Amém.